Quem tem promessa aí? Eu tenho promessa. E é muito interessante que o Senhor, Ele ministrou essa palavra ao meu coração. E eu venho meditando nela vários dias. E quando a Milena estava aqui ministrando o louvor, ela falou, nós somos uma igreja profética. E eu creio que o Senhor, Ele tem promessas nas nossas vidas. Eu creio que talvez no Congresso do Avivamento, o Senhor te entregou uma palavra. No culto de domingo, o Senhor te entregou uma palavra. E durante toda a sua caminhada, com certeza, o Senhor, Ele te entregou algo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Fé para caminhar. Porque quando nós temos uma promessa, nós precisamos ter fé. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1, 3 e 6. Amém? Diz assim, 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas que não vemos. 3. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. 6. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Amém? Você pode fechar seus olhos? Senhor, nessa noite, Pai, eu entrego, Deus, a Ti o meu coração e te peço que da mesma forma que o Senhor falou comigo, o Senhor possa estar falando com a Tua igreja nessa noite, Pai. Nos dê um coração cheio de fé, um coração que esteja disposto a ouvir e ser transformado pela Tua palavra. Fala conosco, Paizinho, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. E durante esse capítulo de Hebreus, fala sobre várias histórias da Bíblia. Depois, se você tiver curiosidade, um tempo em casa, eu te aconselho a ler todo o capítulo. E aqui vai falar sobre Noé, Abraão, vai falar sobre Sara, sobre Jacó e sobre todos os testemunhos e promessas que o Senhor entregou a eles, mas que eles tiveram que ter fé. E o que é fé? Olha o que diz lá no versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e evidência das coisas que não vemos. Tem outra versão aí, Raul? Acho que a minha não é NVI. Hebreus 11, 1. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, a fé, nós precisamos confiar em algo que não é material, em algo que nós não vemos. Então, teoricamente, é uma coisa meio de doido, né? Você confia, você crê que o Senhor já fez, mesmo que você não consiga enxergar aquilo. E o que Deus nos ensina através da fé? Lá no versículo 3 diz, a fé, através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas não vistas foram feitas das coisas que aparecem. Então, através da fé, nós aprendemos que as coisas de Deus, elas são feitas através de coisas que nós não vemos e que talvez não apareça. Então, na sua vida, talvez você tenha recebido uma promessa e você está olhando e tudo diz que não, tudo diz que é impossível, nos seus olhos não há possibilidade para que aquilo aconteça, mas através da fé e da palavra do Senhor, nós cremos que aquilo vai acontecer. E por que é necessário ter fé? No versículo 6 diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos estar próximos de Deus para que nós possamos alcançar aquilo que Ele tem de promessa para cada um de nós.
E a partir disso, e lendo o capítulo de Hebreus 11, falando sobre várias histórias, o Senhor, eu tenho um apreço, né? Sempre que eu leio essa história, o Senhor fala comigo. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre Abraão. Abraão, que antes era Abrão, marido de Sarai. E lá em Gênesis, capítulo 12, quando Abraão ele tinha 75 anos, o Senhor entrega a ele uma promessa. O Senhor diz para que ele saia da terra dele e vá para outro lugar, porque ele dará que de Abrão sairia uma grande nação. Mas pensa comigo, Abrão estava lá, ainda não era Abraão, em uma terra onde era confortável para ele, e o Senhor fala assim: sai da sua terra, que através de você virá uma grande nação. Só que tinha uma questão: Abrão não tinha filhos. Como é que virá de uma grande nação de um homem que não tem descendentes, que não tem filhos? E mesmo assim ele falou assim: tá bom, Senhor, eu vou sair da minha terra, eu vou sair daqui onde está o meu conforto, onde está tudo que eu tenho, e mesmo sem filhos eu acredito que de mim sairá uma grande nação. E vocês prestaram atenção que eu falei que aqui ele tinha 75 anos. Em Gênesis 15, passado mais ou menos uns 10 anos da promessa, alguns estudiosos dizem que foi entre 75 e 85 anos, o Senhor ele renova a promessa que ele tinha na vida de Abrão. Porque Abrão chega e questiona o Senhor e fala: Senhor, eu não tenho herdeiro, eu saí da minha terra, o Senhor me prometeu que viria de mim uma grande nação e eu ainda não consegui ter filhos. E o Senhor diz: o herdeiro virá de você. Eu estou renovando a promessa que eu tenho contigo. Espera. Lá em Gênesis capítulo 16, Abrão ele ficou meio incomodado. Ele falou assim: vai vir de mim, o Senhor já me deu a palavra, mas eu vou dar uma mãozinha para Deus. Lá em Gênesis capítulo 16, Sarai vira para Abrão e fala assim: o Senhor falou que vai vir de você. Então, Deus não disse assim, vai vir de Sarai com Abraão. Abraão, ele tinha outra esposa, Agar, outra serva, né? E Sarai vira para ele e fala assim: a promessa é contigo. Então faz o seguinte, dorme com Agar, porque você vai gerar um filho, já que eu não consigo te dar um filho. Só que não foi isso que o Senhor falou. O Senhor falou assim: eu vou te dar um filho da promessa, e aí vai vir uma grande nação dessa promessa que eu estou te entregando. Eles tentaram dar um jeitinho. Abrão se deitou com Agar, teve Ismael. Isso tinham se passado por volta de 16 anos da promessa que o Senhor tinha entregue a Abrão. Só que Abrão, aos seus 99 anos, ele tem um encontro com o Senhor. E nesse encontro, o Senhor ele muda o nome dele e o nome de Sarai. Então Abrão vira Abraão, Sarai se torna Sara, e o Senhor ele fala assim: em um ano, você terá um filho e a promessa vai se cumprir. Então Abrão ele recebeu a primeira palavra que dele viria uma nação com 75 anos. E com 99 anos, o Senhor falou assim: daqui um ano, essa promessa vai se cumprir. O Senhor, ele confirma a promessa através de anjos. E quando Abrão tinha por volta de 100 anos, 25 anos depois da promessa, nasce Isaque, o filho da promessa. E a promessa se cumpre. 25 anos depois que o Senhor entregou promessa para Abraão, a promessa se cumpre.
E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, Senhor, demorou, né? Mas como o Senhor estava falando de fé comigo, o Senhor ele me lembrou de 2 promessas que Ele me entregou. Uma promessa, Ele me entregou quando o pastor Darcy veio pregar aqui na igreja, uma das primeiras vezes que ele veio. E ele me entregou uma promessa e no dia meu coração vibrava, gente, com aquela promessa. E aí se passou um tempo, eu já tinha até deixado aquele dia passar na minha memória, eu não lembrava mais. E o pastor Darcy veio aqui de novo no culto do avivamento. E aí eu vi o pastor Darcy, lembrei da promessa, né? Aí eu falei assim, poxa, mas ele me entregou a promessa e nada aconteceu ainda. Não tô vendo nem um negocinho assim, ó, se mexer. Aí eu falei assim, quando acabar o culto eu vou perguntar a ele. Falei, pastor, como assim? Aquela promessa que o Senhor me entregou, nos meus olhos não tem nada acontecendo, tá tudo ao contrário, não tem nada a ver aquilo não. Como é que eu vou acreditar naquilo que o Senhor me entregou, né? E aí acabou o culto, eu tava na cantina. Aí quando eu vi ele já tinha ido embora, eu falei, mãe, o pastor já foi embora? E ela falou, tá na escada. Eu falei, não, deixa ele ir. E quando eu tava preparando essa mensagem, quando eu estava estudando, o Senhor ele falou uma coisa ao meu coração que eu creio que Ele vai falar com algumas pessoas aqui nessa noite. É que Ele nos dá uma promessa, mas seria muito fácil Ele te dar uma promessa hoje e amanhã acontecer. Não dependeria dele. Nós íamos falar assim, eu consegui. Sabe, o Senhor ele quer de nós perseverança. Ele quer de nós fé. A fé de que eu vejo que tudo está ao contrário do que o Senhor me prometeu. Mas eu creio que ainda assim o Senhor vai cumprir a promessa dele. E que não vai ser no meu tempo. Abrão, ele quis que fosse no tempo dele. Teve um filho antes da hora. Teve um filho que o Senhor não mandou ele ter. E aí ele complicou tudo. Porque a gente vê que as consequências de Abrão ter tido outro filho, além do filho da promessa, foi um conflito familiar, onde ele teve que mandar o filho dele embora. Foi um conflito que nós vivemos até hoje. Porque de Abrão saiu 2 grandes nações. De Ismael, hoje nós temos as nações árabes. E de Isaac, nós temos Israel. E nós vemos que até hoje há guerra por causa de uma decisão de Abrão, por não ter tido fé na promessa do Senhor e que seria no tempo do Senhor. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de cura, de milagre, de restauração da sua casa, do seu casamento, do seu filho, e nós queremos que seja no nosso tempo. E aí, por querer que seja no nosso tempo, nós queremos dar uma forcinha para Deus. Nós queremos usar a força do nosso próprio braço para fazer aquilo que é do Senhor. E sabe por que não dá certo? Porque quando nós queremos dar uma forcinha para Deus, se acontecer, tu vai falar assim, tá vendo? Eu fiz, eu consegui, entendeu? E o Senhor, Ele está dizendo assim, ei, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer na sua vida. E é no meu tempo. E o Senhor, Ele continuou falando ao meu coração, porque muitas guerras e conflitos que nós temos vivido, talvez dentro de nós mesmos, talvez dentro da nossa casa, talvez dentro do nosso trabalho, foi por não ter esperado o tempo da promessa. O Senhor te prometeu um casamento, o Senhor te prometeu um emprego, te prometeu uma casa, mas você queria que fosse no teu tempo, na tua hora, no teu momento. E aí você colocou a tua força, você colocou o teu braço. E aí hoje você está vivendo consequências disso. Hoje nós estamos vivendo consequências disso. E o Senhor falou assim, está prometido. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar que não será no nosso tempo, não será da forma que nós queremos, será no tempo do Senhor. E eu creio que enquanto passavam esses 25 anos,
o Senhor estava preparando Abraão para a promessa. Porque às vezes nós recebemos uma promessa, mas nós não estamos preparados ainda para viver a promessa do Senhor. Eu conheço pessoas que o Senhor já falou, através de você, a sua família vai ser salva. Através de você, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. E a pessoa fica assim, não acontece, mas também não se posiciona. Como é que o Senhor ele vai cumprir a promessa que Ele tem para as nossas vidas? Como é que o Senhor ele vai te usar naquilo que Ele já te entregou? A Milena falou sobre isso no louvor. O Senhor te entregou o dom da palavra, o Senhor te entregou o dom da dança, o dom de ser o professor da salinha, o dom de dar um abraço quando as pessoas chegam na igreja, o dom de limpar, o Senhor te entregou um dom. Mas como você vai exercer o dom que o Senhor te entregou? Como você vai viver a promessa? Como você vai viver a prosperidade que o Senhor tem para você aqui nessa terra, se nós não nos posicionarmos? Existe algo em nós que precisa ser trabalhado. Eu achei muito interessante o testemunho da Rosane do domingo, que ela disse, eu sou cristã há muitos anos, eu sou da igreja há muitos anos, mas existia algo em mim que precisava ser trabalhado. E eu creio que através do que a Rosane contou aqui no testemunho de domingo, as promessas do Senhor estão se cumprindo na vida dela. E aí o Senhor falou comigo, Sara, o que você precisa se posicionar? O que falta na sua vida hoje que você sabe que você precisa mudar, que você precisa de uma posição, só que às vezes está muito confortável ou é muito difícil e o Senhor está dizendo assim, só falta isso e a promessa vai se cumprir. O povo ele podia ter andado 40 dias no deserto. Mas eles murmuraram, reclamaram, eles não se posicionaram. Andaram 40 anos, olharam a terra de longe e não entraram. O Senhor ele tem uma promessa para cada um de nós. Mas nós precisamos nos preparar para essa promessa. E aí você vai dizer assim, poxa, Sara, primeiro você disse que eu não posso ajudar o Senhor, né? Eu não posso dar um jeitinho. E agora você está dizendo que eu tenho que me preparar? Aí o Senhor me fez, lembra que eu falei com vocês, de 2 promessas que o Senhor me entregou. Deve ter mais ou menos uns 2 anos essa outra promessa. E aí o Senhor usou uma irmã aqui da igreja para falar comigo. E aí ela falou, entregou o que o Senhor tinha para entregar. E no final ela virou e falou assim, olha, o Senhor está me dizendo para você comprar casaco. Isso eu posso fazer. Se você for olhar no meu armário, tem um monte de casaco que eu estou comprando há 2 anos. Por quê? Eu não sei. Mas ela me entregou a promessa e no final ela disse assim, o Senhor está me dizendo para você começar a comprar casaco. Pode perguntar a Rafa, o meu pai, todo bazar que tem lá no projeto. Gente, eu saio do bazar com casaco. Esse casaco foi do bazar, você pode ir lá no meu armário, tem casaco. O Senhor, Ele espera de nós uma posição. E Ele não quer que nós façamos do nosso jeito, que nós demos uma ajudinha a Ele. Mas aquilo que nós podemos fazer, só nós podemos fazer. O Senhor, Ele espera de nós posição e atitude. Ele disse para Abraão, sai da tua terra. Eu vou te usar para uma grande nação. Ele podia ter recebido a promessa e não ter saído da terra. Mas aí talvez a promessa não teria acontecido. O Senhor espera de nós posição e atitude. E é interessante que lá em Hebreus capítulo 11, por isso que o Senhor falou meu coração em relação a Abraão, lá no versículo 17 ao 19 diz assim, pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, e aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Dele foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerando que Deus, sendo poderoso para levantá-lo, até mesmo dentre os mortos,
E então, figuradamente, ele o recebeu. O Senhor deu a Abraão uma promessa. A promessa se cumpriu. E aí o Senhor virou e falou assim: me dá a tua promessa. Ele ficou 25 anos esperando a promessa dele se cumprir. E aí o Senhor falou assim: me entrega a tua promessa. Sabe o que eu vejo aqui? O Senhor olhando para Abraão e falando assim: eu quero saber aonde está o teu coração. Porque muitas vezes nós vemos até a igreja pensando: não, eu vou porque Deus vai fazer, porque Deus vai acontecer, porque Deus vai curar, porque Deus vai libertar, porque Deus vai transformar. E aí é o motivo errado. Porque nós não podemos estar aqui pela promessa. Nós temos que estar aqui pelo Deus da promessa. Quando Abraão pede ao Senhor a promessa dele, ele fala assim: Abraão, quero ver onde está o teu coração. Eu cumpri a promessa contigo. Não é o que diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite nele e que é galardoador para aqueles que são diligentemente o buscam. Então o Senhor está falando assim: você tem que ter fé, mas a tua promessa não pode ser maior na sua vida do que o Deus da promessa. Nós não podemos buscar o Senhor por aquilo que Ele nos prometeu ou por aquilo que nós cremos que Ele pode nos dar. Nós temos que buscar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez, de ter entregado o seu único filho, pelo amor que nós hoje não podemos comparar com o amor humano. Nós dizemos: Senhor, eu te amo, mas o Senhor, Ele tem buscado de nós um amor verdadeiro, um amor genuíno, de você dizer: Senhor, eu te amo, independentemente se a tua promessa vai se cumprir no tempo que eu quero, se vai acontecer agora, se talvez eu veja a terra de longe, mas os meus filhos que vão viver a promessa, eu estou aqui pelo Deus da promessa, não pela promessa. E o Senhor, Ele tem promessa para cada um de nós, mas nós precisamos entender algumas coisas. A promessa é no tempo dele. A promessa, ela não será cumprida pela força dos nossos braços. Eu gosto daquele versículo que diz assim: para que todos vejam que foi o Senhor que fez. A promessa vai ser assim: como é que ele chegou lá? Como é que ele conseguiu? Era impossível. Para que todos vejam que não foi você, que não fui eu, foi o Senhor que fez. A promessa, ela nunca poderá ser maior do que Deus da promessa. E para que nós possamos alcançar as promessas que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ter fé.